Quando Diogo, com apenas 11 anos, entrou na sede dos Anjos do Inferno, o clube de motares, a sala mergulhou num silêncio profundo. O seu olho negro contava uma parte da história, mas as suas palavras foram ainda mais impactantes. Podes ser o meu pai por um dia. O que aconteceu a seguir mudaria não só a sua vida, mas a de toda uma comunidade. Esta é uma história sobre a família que escolhemos e os heróis inesperados que respondem ao chamado. A pesada porta da sede do clube de motares abriu-se numa tarde de terça-feira, deixando entrar um feixe de luz solar dourada e algo que ninguém esperava. Uma criança. Diogo ficou parado na entrada, a mochila pendurada num ombro, os seus ténis gastos e visivelmente pequenos demais para os seus pés em crescimento. As conversas morreram a meio, os tacos de bilhar congelaram no ar, e alguém baixou o volume do rádio, que tocava um rock antigo. 12 motares, homens marcados pela estrada e pela vida, encararam o rapaz de 11 anos que acabara de entrar no seu mundo sem ser convidado. António, o presidente do capítulo, pousou a sua caneca de café, os seus olhos penetrantes, apesar da barba já grisalha, fixaram-se no rosto do rapaz. Foi então que ele viu a nódoa negra arroxeada que florescia à volta do olho esquerdo de Diogo, tão recente que as bordas ainda tinham tons avermelhados, um testemunho silencioso de uma violência recente. Estás perdido, miúdo, gritou Rui do seu canto, o tom mais carregado de curiosidade do que de agressividade. A garganta de Diogo moveu-se nervosamente. As suas mãos pequenas torciam as alças da mochila com uma força que denunciava o seu nervosismo. Por um segundo, António pensou que ele poderia fugir, engolido pelo medo. Mas, em vez disso, o rapaz endireitou os ombros, ergueu o queixo e proferiu as palavras que iriam quebrar algo dentro de cada homem naquela sala. Podes ser o meu pai por um dia. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de um peso invisível. Todas as infâncias difíceis que aqueles homens tinham sobrevivido pareciam pressionar as paredes da sala. Os olhos de António encontraram primeiro os de Paulo, um jovem que saíra do sistema de acolhimento familiar completamente sozinho. Depois, Marco, cujo pai desaparecera antes mesmo de ele aprender a andar. A mão de Rui tocou inconscientemente as suas próprias costelas, onde o cinto do seu velho pai tinha deixado marcas permanentes que a pele nunca esquecera. Dia das profissões, continuou Diogo, a voz um pouco mais firme agora. É na escola, na próxima sexta-feira. Toda a gente vai levar os pais para falar sobre os seus trabalhos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, o esforço visível. Eu não tenho ninguém para levar. António levantou-se lentamente, o seu colete de cabedal a ranger com o movimento. E os teus pais? O meu pai verdadeiro morreu no Afeganistão. Há 4 anos, a voz de Diogo não vacilou, mas os seus olhos perderam-se numa distância longínqua. E o namorado da minha mãe? Ele parou, os dedos a tocarem inconscientemente o olho magoado. Ele não é propriamente o tipo de pessoa para o dia das profissões. Marco aproximou-se, agachando-se para ficar ao nível dos olhos de Diogo, a sua presença imponente subitamente gentil. Essa marca. Como é que a fizeste? Caí da bicicleta. Tenta outra vez. A fachada de Diogo desmoronou-se. Foi o Pedro, o namorado da minha mãe. Ele fica zangado quando ela está a trabalhar. Ela faz turnos duplos no hospital, por isso está fora muitas vezes. Ontem, esqueci-me de levar o lixo para a rua. A sua voz baixou para um sussurro quase inaudível. Ele disse que eu era um inútil, tal como o meu pai morto. A temperatura na sala pareceu descer 10 graus. O maxilar de Rui cerrou-se com força. Os nós dos dedos de Paulo ficaram brancos à volta da garrafa de cerveja. António sentiu algo a incendiar-se no seu peito, um instinto protetor e antigo. E a escola? Perguntou António gentilmente. Como é que isso está a correr? Diogo riu. Mas não havia humor nenhum naquele som. Ao miúdo, o Gonçalo. Ele e os amigos dele encurralam-me todos os dias. Chamam-me órfão. Empurram-me contra os cacifos. Roubam-me o lanche. Ele olhou para os seus sapatos gastos. Na semana passada, atiraram as chapas de identificação militar do meu pai para o lixo. Tive de vasculhar o lixo todo para as encontrar. António recordou-se dos seus próprios dias de escola. A fome, a vergonha, a forma como a solidão podia parecer um afogamento em terra seca. Ele jurara, quando entrou para este clube, que nunca mais deixaria outra criança sentir-se tão impotente. Não se ele pudesse ajudar. Por que nós? Perguntou Paulo. Porque os anjos do inferno. Porque vocês não têm medo de ninguém. Os olhos de Diogo estavam brilhantes agora, urgentes. O pai do Gonçalo é um advogado importante. Ninguém os enfrenta. Mas vocês, ele gesticulou para a sala, toda a gente vos respeita.
Toda a gente tem um pouco de medo de vocês. Pensei que talvez se vocês viessem, só por um dia, eles me deixariam em paz. Eu teria alguém do meu lado. Essa última frase atingiu António como um soco. Os motares olharam uns para os outros. Nenhuma palavra foi dita, mas conversas inteiras aconteceram naqueles olhares. Todos eles já tinham sido o Diogo uma vez. Assustados, sozinhos, desesperados para que alguém os visse. António tomou a sua decisão. Sexta-feira, disseste. Diogo assentiu, a esperança a tremuluzir no seu rosto como um nascer do sol. A que horas? 9:30, sala 204. António virou-se para os seus irmãos. Quem é que tem amanhã de sexta-feira livre? Todas as mãos se ergueram. Está bem, então. António olhou de volta para Diogo e, pela primeira vez no que pareciam anos, o miúdo sorriu. Nós estaremos lá. Todos nós. Os olhos de Diogo arregalaram-se. A sério? A sério? Mas Diogo. A voz de António tornou-se séria. Essa situação com o Pedro. A tua mãe sabe. O sorriso desvaneceu-se. Ela está sempre tão cansada. Está a trabalhar tanto para nos manter à tona depois da morte do pai. Eu não quero tornar as coisas mais difíceis. Proteger a tua mãe levando pancada não é nobre, miúdo. É apenas mais dor. Eu não sei mais o que fazer. António ajoelhou-se, colocando-os ao mesmo nível. Tu acabaste de o fazer. Pediste ajuda. Isso exige mais coragem do que a maioria dos homens alguma vez demonstra. Ele colocou uma mão no ombro de Diogo. Nós vamos tratar disto. O dia das profissões é apenas o começo. Quando Diogo saiu, a mochila de alguma forma mais leve, a sede do clube explodiu em conversas silenciosas. Tinham 4 dias para planear, 4 dias para garantir que o miúdo assustado aprendesse o que era ter 32 pais a aparecer quando importava. António observou pela janela enquanto Diogo se afastava e notou algo. Os passos do rapaz estavam diferentes, mais fortes. Carregavam um peso que não tinham antes. Não um fardo, mas um propósito. A manhã de sexta-feira chegou com nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Diogo acordou às 5 da manhã, demasiado ansioso para dormir. Tinha repassado a promessa de António 1000 vezes na sua mente, aterrorizado por terem sido apenas palavras. Os adultos faziam promessas. Os adultos quebravam-nas. Era isso que ele tinha aprendido. Vestiu-se cuidadosamente com a sua única camisa de botões, aquela que a sua mãe comprara para o funeral do pai. Os seus dedos tremiam ao abotoá-la. Na cozinha, a mãe beijou-lhe a testa, notando que ele mal tocara nos cereais. Grande dia, querido. Sim, dia das profissões. Ela hesitou. Diogo, desculpa não ter conseguido tirar o dia. O hospital está com falta de pessoal. Não faz mal, mãe. Eu arranjei uma solução. Ela estudou o seu rosto, vendo algo diferente ali, algo que parecia quase confiança. Tens a certeza que estás bem? Tenho a certeza. Na escola, Gonçalo esperava junto aos cacifos com a sua equipa habitual, Vasco e Tomás, ambos maiores que Diogo, ambos cruéis daquela forma casual que os miúdos privilegiados podiam dar ao luxo de ser. Olha quem apareceu, troçou Gonçalo. Pronto para a tua grande apresentação, órfão. Ah, espera. Tu não tens ninguém para vir, pois não? Diogo continuou a andar, de cabeça baixa. O meu pai vai trazer o Mercedes dele. O que é que o teu vai trazer? Um caixão, riu Gonçalo. Vasco empurrou Diogo contra os cacifos. O seu ombro gritou de dor, mas ele não reagiu. Continuou a andar em direção à sala 204, contando os passos, respirando pelo nariz como o seu pai verdadeiro lhe ensinara quando o mundo parecia demasiado grande. Pelas 9h15, a sala de aula estava a encher-se de pais. O pai de Gonçalo chegou num fato de 3 peças, apertando mãos como se estivesse em campanha eleitoral. A mãe de Vasco, uma médica, trouxe um estetoscópio. O pai de Tomás, um piloto, usava o seu uniforme com uma autoridade impecável. Diogo sentou-se na última fila, a olhar para o relógio. Os minutos arrastavam-se. Cada tic-tac do relógio apertava o nó no seu peito. Eles não vinham. Claro que não vinham. Porque viriam. Então, pouco depois das 9h30, o ruído começou. Era distante a princípio, como um trovão a rolar a quilómetros de distância. Mas cresceu e cresceu até as janelas tremerem e a conversa parar. E todos, alunos, professores, pais, correram para olhar lá para fora.
32 motas entraram no parque de estacionamento da escola em formação perfeita. O cromado brilhava mesmo sob o céu cinzento. Os motores rugiam em harmonia sincronizada. Os anjos do inferno tinham chegado. O coração de Diogo quase explodiu. Eles vieram. Eles realmente vieram. António liderava a procissão, a sua moto a mais barulhenta, a sua presença imponente. Estacionaram numa formação em V perfeita, desligaram os motores simultaneamente e desmontaram como uma unidade militar. Cada colete ostentava o crânio alado. Cada rosto carregava a aparência curtida de homens que tinham sobrevivido às suas próprias guerras. A professora Fátima ficou paralisada na sua secretária enquanto os motares entravam na sua sala de aula. Eram demasiado grandes para o espaço, demasiado crus, demasiado reais. O pai de Gonçalo recuou um passo. Diogo Silva, a voz de António encheu a sala. Diogo levantou-se, as pernas a tremer. Presente. Estamos aqui por ti, miúdo. A sala de aula explodiu em sussurros. O sorriso trocista de Gonçalo tinha desaparecido. O seu pai parecia ter engolido vidro. António dirigiu-se à turma com a autoridade calma de quem está habituado a liderar. Bom dia a todos. Somos o Clube de Motares, Anjos do Inferno. O Diogo pediu-nos para falar sobre o que fazemos. Então, vamos a isso. Ele começou com o básico. Como as motas funcionam, a engenharia por detrás delas, a física do equilíbrio e do binário. Rui avançou e falou sobre os seus programas comunitários. Campanhas de brinquedos para hospitais pediátricos, angariações de fundos para veteranos, serviços de escolta para sobreviventes de abuso a caminho do tribunal. A maioria das pessoas vê os emblemas e tira conclusões, disse Rui. Pensam que somos criminosos. Irmandade significa estar presente quando é preciso, especialmente quando é difícil. Então, Miguel moveu-se para a frente. Ele era mais quieto que os outros, os seus olhos carregavam feridas antigas. Eu cresci numa casa onde o amor parecia um punho, começou ele. A sala ficou em silêncio. O meu pai bebia. Ele enfurecia-se. Fez-me acreditar que eu não era nada. Aos 13, eu estava a seguir o mesmo caminho, a lutar, a roubar, a odiar toda a gente, incluindo a mim mesmo. Diogo viu os seus colegas inclinarem-se para a frente. Até Gonçalo estava a ouvir. Então conheci o António. Ele deu-me uma escolha, continuar a destruir-me ou construir algo melhor. Este clube, esta família, ensinaram-me que a verdadeira força não é sobre violência. É sobre proteger as pessoas que não se podem proteger a si mesmas. É sobre quebrar ciclos em vez de continuá-los. A professora Fátima chorava silenciosamente na sua secretária. Marco tirou uma fotografia. Este é o Paulo aos 15 anos, a viver nas ruas. Este é o Rui depois de 3 missões no Iraque, sem ninguém à sua espera em casa. Este é o António no dia em que a filha lhe disse que estava orgulhosa dele. Ele olhou diretamente para Diogo. Nós não somos perfeitos. Todos temos cicatrizes, mas escolhemos todos os dias ser melhores do que aquilo que nos quebrou. António virou-se para Diogo. Pediste-nos para sermos o teu pai por um dia. Mas a questão é, miúdo, a família verdadeira não funciona com horários. Agora estás preso a nós. A turma inteira explodiu em aplausos. Vasco estava a aplaudir. Tomás parecia chocado. Gonçalo estava sentado, paralisado, algo complicado a passar-lhe pelo rosto. Após a apresentação, enquanto os pais saíam, o pai de Gonçalo aproximou-se de António com um sorriso forçado. Que grande atuação! António encarou firmemente. O seu filho causa problemas ao Diogo. Isso acaba hoje. O sorriso do advogado morreu. Está a ameaçar-me. Estou a prometer. Há uma diferença. Lá fora, enquanto os motares se preparavam para partir, Diogo não conseguia encontrar palavras suficientemente grandes para o que sentia. António apenas apertou o seu ombro. Vemo-nos amanhã, miúdo. Vamos ensinar-te a mudar o óleo. Enquanto 32 motores voltavam a rugir, Diogo ficou no parque de estacionamento a ver a sua família afastar-se. Algo mudou no seu peito, uma porta que ele não sabia que estava trancada abriu-se. O fim de semana passou num turbilhão de normalidade que pareceu quase surreal. Diogo passou o sábado na sede do clube a aprender manutenção básica de motas. As suas mãos estavam negras de graxa, o seu sorriso impossível de apagar. António ensinou-lhe a verificar os níveis de óleo. Marco mostrou-lhe a diferença entre uma chave inglesa e uma chave de caixa. Durante 2 dias, o peso que carregara desde a morte do pai pareceu mais leve. Mas a segunda-feira trouxe a realidade de volta.
Pedro tinha visto o vídeo. Algum pai o publicara no Facebook. Motares locais roubam a cena no dia das profissões e espalhara-se pela comunidade como um incêndio. Quando Pedro chegou a casa na segunda-feira à noite, com 3 cervejas a mais e a arder de humilhação, já o tinha visto 17 vezes. Diogo ouviu a carrinha antes de a ver. Aquele rosnar particular do motor que lhe dava um nó no estômago. Estava na mesa da cozinha a fazer os trabalhos de casa quando Pedro abriu a porta com um pontapé. Achas que és especial agora? As palavras de Pedro arrastavam-se. Com os teus amiguinhos motares. A mãe de Diogo só chegaria dali a 2 horas. Ele calculou rotas de fuga. Porta da frente bloqueada. Porta de trás, pela cozinha. O telemóvel estava no andar de cima. Fiz-te uma pergunta. Pedro aproximou-se e Diogo sentiu o cheiro a cerveja. A raiva, o cheiro familiar da violência prestes a explodir. Eu só precisava de alguém para o dia das profissões. Fizeste-me parecer um lixo. Toda a gente no café estava a falar sobre isso. Coitado do Diogo. Nenhuma figura paterna. A mão de Pedro disparou e agarrou a camisola de Diogo, levantando-o ligeiramente. Tens uma figura paterna mesmo aqui. Tu não és meu pai. As palavras escaparam antes que Diogo as pudesse deter. O rosto de Pedro ficou roxo. O seu punho ergueu-se. Diogo fechou os olhos, o corpo a contrair-se para o impacto. O golpe nunca chegou. A porta da frente abriu-se. Não com um pontapé, não forçada, apenas aberta com uma chave que não existia uma hora antes. António entrou primeiro, seguido por Rui e Marco. Mais 3 motares flanqueavam a entrada. Moviam-se com um propósito calmo, enchendo a pequena casa com a sua presença. O punho de Pedro permaneceu congelado a meio do ar. Que raio! Saiam da minha casa. Não é a tua casa, disse António calmamente, tirando o telemóvel. O contrato de arrendamento está em nome de Carla Silva. Tu só estás a viver aqui. Ele tocou no ecrã. A Carla deu-nos uma chave esta tarde. Ela já sabia há algum tempo que algo estava errado. Só não sabia como lidar com a situação. Pedro largou Diogo e avançou na direção de António. Rui interpôs-se com a confiança fácil de quem já lidou com coisas muito piores. Não, disse Rui baixinho. Não queiras fazer isso. António passou por eles até Diogo, verificando-o. Estás bem? Diogo assentiu, a garganta demasiado apertada para palavras. Marco colocou um dossiê de documentos na mesa da cozinha. Aterrou com um baque suave que soou como um trovão. Abro, disse ele a Pedro. A bravata de Pedro vacilou. As suas mãos tremiam ao pegar no dossiê. Lá dentro estavam fotografias. Diogo com nódoas negras nos últimos 6 meses. Com data e hora. Registros médicos da enfermeira da escola a documentar lesões suspeitas. Uma declaração escrita da professora Fátima a detalhar mudanças de comportamento. Mensagens de texto que Pedro enviara a Carla. Ameaçadoras e cruéis. Onde é que vocês? A enfermeira da escola do Diogo tem vindo a documentar isto há meses, explicou António. Ela estava a construir um caso, mas à espera do momento certo. Os colegas da Carla no hospital também notaram as lesões dela. Aquelas que tu culpaste por ela ser desastrada. A sua voz permaneceu nivelada, quase conversacional. Falámos com muitas pessoas este fim de semana. Acontece que deixaste um rastro bastante longo. O rosto de Pedro passou de roxo a branco. Vocês não podem. Já o fizemos. Rui tirou outro documento. Uma ordem de restrição pronta a ser apresentada. Temos 3 testemunhas que irão testemunhar sobre o que viram. O advogado da Carla, um verdadeiro, não seja lá o que for com que a ameaças, está preparado para avançar com a proteção total da custódia. António encostou-se ao balcão. É assim que isto funciona. Tens 2 escolhas, e precisas de tomar uma agora mesmo. Pedro olhou à volta da sala, vendo as suas opções a reduzirem-se a nada. Escolha 1. Fazes as tuas malas, sais esta noite e nunca mais contactas a Carla ou o Diogo. Desapareces. Nós guardamos estes ficheiros, mas não os apresentamos. Podes ir embora de consciência limpa. Recomeçar noutro sítio. E escolha 2, apresentamos tudo esta noite. A polícia envolve-se. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, envolve-se. A Carla apresenta queixa por violência doméstica. Sim, também temos provas disso. Serás preso pela manhã, e toda a gente nesta cidade saberá exatamente quem tu és.
A expressão de António nunca mudou. A escolha é tua. Pedro esvaziou-se, a sua bravata a desmoronar-se sob o peso das consequências. Ele olhou para Diogo uma última vez, e por um momento, algo quase como arrependimento passou pelo seu rosto. Mas passou. Preciso de 1 hora para fazer as malas. Tens 30 minutos, disse Marco, olhando para o relógio. Nós esperamos. Menos de meia hora depois, a carrinha de Pedro saiu da entrada da garagem, cheia de tudo o que ele possuía. Os motares tinham ficado em silêncio a vigiar enquanto ele carregava as caixas, garantindo que não levava nada que pertencesse a Carla ou a Diogo. Assim que as luzes traseiras desapareceram, António ligou a Carla. Está feito. Ele foi-se embora. O Diogo está seguro. Quando Carla chegou a casa 40 minutos depois, encontrou o filho sentado à mesa da cozinha, rodeado por 6 motares a comerem pizza que tinham encomendado. Os seus olhos foram primeiro para Diogo, procurando novas lesões, não vendo nenhuma, depois para António. Ele foi-se mesmo embora. Ele não vai voltar. Deixámos isso bem claro. Ela desabou numa cadeira enquanto as lágrimas vinham. O alívio a inundá-la como uma barragem a romper. Alívio puro e avassalador. Rui deslizou silenciosamente uma caixa de lenços pela mesa. Porquê? Sussurrou ela. Porque fariam isto por nós. António olhou para Diogo, depois de volta para ela. Porque alguém precisava. E porque aquele miúdo foi corajoso o suficiente para pedir. Naquela noite, depois de os motares partirem, Diogo deitou-se na cama a olhar para o teto. A casa parecia diferente, mais leve. O ar movia-se por divisões que tinham sido sufocantes durante anos. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de António. Dorme bem, miúdo. Estamos por perto se precisares. Naquela noite, Diogo dormiu até de manhã. Um sono profundo e sem sonhos que não conhecia há anos. Nas semanas que se seguiram à partida de Pedro, a sede do clube tornou-se a segunda casa de Diogo. Ele aparecia à maioria das tardes, a fazer os trabalhos de casa ao balcão enquanto os motares trabalhavam nos motores. As suas notas melhoraram. As nódoas negras desapareceram. A sua mãe sorria mais. Mas António notou outra coisa. Gonçalo tinha parado completamente de o intimidar. Nada de empurrões, nada de insultos, nada. Mas o miúdo parecia pior. Mais quieto, retraído, com olheiras escuras sob os olhos que António reconhecia demasiado bem. Rui, disse António numa tarde de quinta-feira, aquele miúdo, o Gonçalo, algo se passa. O bully. Ex-bully. Quer saber porquê? Rui fez algumas chamadas. Na sexta-feira, tinham respostas. A mãe de Gonçalo morrera anos antes. Um cancro que veio rápido e deixou devastação. O seu pai, Rui Almeida, aquele advogado polido, afogava-se em luto desde então. Beber tornou-se a única maneira de ele funcionar. Gonçalo criava-se a si mesmo enquanto o pai trabalhava 16 horas por dia ou se sentava no seu escritório com whisky. O miúdo está a portar-se mal porque está sozinho, relatou Rui. O pai está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. António tamborilou com os dedos na mesa. Então, o Gonçalo torna-se o bully porque está a ser intimidado em casa, não com punhos, mas com ausência. Então, vamos resolver isso. Paulo ergueu o olhar da sua mota. O miúdo torturou o Diogo durante meses. E o Diogo tinha o Pedro. O Gonçalo tem um fantasma a usar o rosto do pai. António levantou-se. Nós quebramos ciclos. É isso que fazemos. Na manhã seguinte, António e Rui apareceram no escritório de Rui Almeida sem aviso prévio. Rui ergueu o olhar da sua secretária, a irritação a brilhar no seu rosto. O seu filho está a afogar-se, disse António simplesmente. E você está demasiado bêbado para notar. O meu filho está bem. Quando foi a última vez que jantou com ele? Sóbrio, António esperou. O silêncio de Rui foi a resposta. Quando foi a última vez que perguntou pelo dia dele? Olhou para ele sem ver a sua falecida esposa. Têm de sair. Nós sabemos da bebida, Rui. Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui porque já estivemos no seu lugar. Perdidos. Isso parece um afogamento. A voz de Rui era gentil. Uma dor tão grande que precisas de anestesiar só para sobreviver. As pernas de Rui pareceram ceder. Ele sentou-se pesadamente. Eu não sei como ser pai sem ela. António puxou uma cadeira. A minha filha tinha 7 anos quando a mãe dela nos deixou. Eu estava no clube, a afogar-me em garrafas, tal como você.
Uma noite, cheguei a casa e encontrei-a a fazer o jantar. Uma criança de 7 anos a tentar alimentar-se porque eu estava demasiado bêbado. A sua voz tornou-se áspera. Esse foi o meu fundo do poço. Não é tarde demais para si. Rui deslizou um cartão de visita pela secretária. Grupo de apoio a veteranos. Reúne às terças e quintas à noite. Você serviu, certo? Rui assentiu, surpreendido por eles saberem. Metade de nós também. Estes tipos percebem. Rui inclinou-se para a frente. O seu filho precisa do pai de volta. O verdadeiro. A mão de Rui tremeu ao pegar no cartão. E se eu tentar? Nós ajudaremos o Gonçalo também. Um programa de mentoria para jovens que temos, António levantou-se. Mas isto só funciona se ambos quiserem. Dias depois, Rui participou na sua primeira reunião. Desabou 2 vezes, quase saiu 3 vezes. Mas António sentou-se ao lado dele durante as 2 horas inteiras. Gonçalo foi mais difícil de alcançar. Quando Marco o abordou depois da escola, as defesas do miúdo dispararam. Eu não vou para nenhum programa estúpido. 12 miúdos da tua idade, a trabalhar em motas, a aprender carpintaria, a falar de coisas sérias. Marco cruzou os braços. E o Diogo vai. Isso fez Gonçalo parar. O Diogo está lá uma vez por semana. Ele tem estado a construir uma estante. Gonçalo desviou o olhar, o maxilar a trabalhar. Eu fui horrível para ele. Sim, foste. Pergunta-lhe tu mesmo porque é que ele te queria lá. O confronto aconteceu na sede do clube no sábado seguinte. Diogo estava a lixar madeira quando Gonçalo entrou, acompanhado por Marco. A sala ficou em silêncio. Diogo levantou-se lentamente. Olharam um para o outro através da oficina. Desculpa, a voz de Gonçalo quebrou-se. Por tudo. Pelas coisas que eu disse sobre o teu pai, pelas coisas nos cacifos, pelas chapas de identificação. Eu estava zangado com a minha própria vida e descontei em ti. Diogo estudou por um longo momento. Tinha aprendido algo com António. Carregar ódio era mais pesado do que deixá-lo ir. A tua mãe morreu, certo? Gonçalo assentiu. Isso é uma porcaria. O meu pai também morreu. Diogo pousou a lixa. Queres ajudar-me a acabar esta estante? Sou péssimo nos cantos. Os olhos de Gonçalo arregalaram-se. A sério. O António diz que somos melhores a construir coisas do que a destruí-las. Mais vale começar agora. Os anos desenrolaram-se, um dia de cada vez. Diogo ficou mais alto. A sua confiança solidificou-se. Gonçalo tornou-se o seu amigo improvável. Ambos figuras habituais na sede do clube. Rui Almeida ficou sóbrio e começou a treinar futebol de formação. Carla Silva terminou o seu curso de enfermagem. O dia da formatura chegou com um sol perfeito. Diogo estava no pódio com a sua beca e capelo. Na terceira fila, sentava-se a sua mãe, radiante. Atrás dela, 32 motares em coletes de cabedal estavam encostados à parede do fundo. Toda a gente fala de família como se fosse apenas biologia, começou Diogo. Mas eu aprendi algo diferente. Família são as pessoas que aparecem quando o teu mundo desmorona. Os seus olhos encontraram os de António. Família é um grupo de motares que respondeu à pergunta de um miúdo desesperado e ficou muito depois de não precisarem. Eles ensinaram-me que a força não é sobre intimidação. É sobre proteção. Que os homens de verdade ajudam os outros a crescerem em vez de os derrubarem. Gonçalo, sentado com o seu pai, limpou os olhos. Rui Almeida, sóbrio há 5 anos, apertou o ombro do filho. Tinham vindo para a cerimónia juntos, de janelas abertas, a falar sobre planos para a faculdade. Coisas pequenas, o tipo de conversa que ele pensara ter perdido para sempre. Então, a todos aqui, encontrem as vossas pessoas. Sejam as pessoas de alguém. Apareçam, fiquem. É isso que importa. Após a cerimónia, António entregou a Diogo um colete de cabedal dobrado. O emblema nas costas dizia: Irmão honorário, família para sempre. Tu mereceste isto, disse António. Diogo vestiu e os motares explodiram em vivas, todos eles sem exceção. A mãe abraçou com força, sussurrando: o teu pai estaria tão orgulhoso. Qual deles? Perguntou Diogo, sorrindo por entre as lágrimas. Ela riu-se. Todos eles. Diogo encontrou família onde menos esperava. E aqueles motares provaram que a verdadeira força é saber quando proteger, não magoar. O que farias se uma criança te pedisse ajuda? Partilha os teus pensamentos abaixo.
E se a história te comoveu, clica no botão de subscrever porque na Abraça a Jornada, acreditamos que todos merecem alguém que apareça. Vemo-nos na próxima história.